Quem diria, né, gente? Fumante é ser vivo também. Nossa, esse mangá me ensinou isso agora. Brincadeira a todos os fumantes, pelo amor de Deus, não me xingue, é só o meme. Bem, pessoal, hoje eu vim falar de um mangá que eu acho bem legal e que não vejo ninguém comentando. Eu não me lembro, pelo menos, de ninguém que falou desse mangá no YouTube, mas ele é bem da hora. Chamado Super Noura de Yanisu Hanashi. Claro que o Eren morreu. É porque o cara não quer pro protagonista. Pra mim, você o Eren. Eu acho que é isso. Eu só chamo de Super Noura mesmo. E esse é um mangá que eu acho bem interessante de romance, porque ele progride bem. Ele até tem prêmio lá no Japão, pra tu ter uma ideia. E é uma ideia bem diferentona também, o que é interessante. O único problema desse mangá é que ele demora muito pra sair capítulo. Mas eu admito que pelo menos são capítulos bons, então são bem divertidos. E uma das coisas mais interessantes em si desse mangá é como ele trabalha esse relacionamento com dois personagens fumantes. Essas são uma das coisas que mais se destaca. Mas o interessante mesmo é como eles tratam vários temas mais adultos. Quando eu digo adulto, eu não tô falando de putaria, os cara 4, que é geralmente o que muita gente pensa. Eu tô falando adulto no sentido de pensamentos que todo mundo vai ter quando chegar na vida adulta, ou que já tem. Algumas coisas, inclusive, desse mangá eu já me identifiquei. E na carga de trabalho, o trabalhador tradicional japonês que só se lasca. A história é sobre Sasaki. É um cara de 40 e poucos anos. É o cara que tá indo pro seu intervalinho de boa, tá mega cansado, o dia é uma merda, o trabalho é uma merda, tudo é uma merda, mas o que deixa ele feliz, o que tira um sorrisão da cara deste homem, é justamente quando ele vai ver a Yamada-san. É simplesmente um atendente de um mercadinho que vende bolinho, ele vai lá comprar, porque ele adora o bolinho daquele local. Mas ele vai mais pelo fato de ter a Yamada, uma pessoa muito gentil e delicada, sempre conversa um pouquinho com ele e faz ele sentir melhor. Obviamente ele é bem gamado na garota, só que como ele fala, ele se sente um pouquinho desconfortável de chamar ela pra sair ou fazer algo do tipo, porque ela é bem mais nova que ele, ela tem uns 25, 26 anos mais ou menos. E ele é o coroa lascado, pobre. Meu mano Higuruma foi pro mangá de romance boy, olha, e continua se lascando, olha só. Filho da puta! No dia seguinte ele tem mais um dia de trabalho bem difícil, que deixa ele um pouco mais mal do que o normal. Esse dia foi bem mais estressante e ele só quer agora conversar um pouquinho com a Yamada e fumar um cigarrinho pra ver se desestressa. Só que o problema é que ela não tá no momento, ela tá no intervalo. O que é bem triste pra ele, então ele simplesmente vai fazer a segunda parte, que é fumar um pouquinho. Só que do lado de fora, bem na frente da loja, todo mundo olha feio pra ele, tipo, não é o lugar mais apropriado pra fumar. Então ele pensa bem, precisa de um lugar, tipo um cantinho só pra ele. E uma garota meio gótica das ideias, meio Makima, acaba chamando ele pra ir lá, falando que naquele lugar ele podia dar uma fumada. E essa daí é a Tayama. E ela é bem educada com ele inicialmente, um pouquinho sinistra, mas ela acaba deixando ele lá no cantinho dela, que ela usa pra fumar nos intervalos dela. Ela trabalha também na mesma loja e tem mais ou menos a mesma idade da Yamada. E ela vai também debochando um pouquinho da cara dele, vai aproveitando, ela gosta de zoar velho. E é isso mesmo que ela acaba resumindo depois, ela gosta de zoar velho. Eles vão conversando, inclusive, um pouco sobre o trabalho e um pouquinho da relação dele com a Yamada. No caso, ela até pergunta se a Yamada é a garota preferida dele. Tipo, é a preferida dele, né? Se ele gosta dela. Ele não quer admitir inicialmente, mas de qualquer jeito ele acaba soltando que, ele gosta dela. Ela é uma garota bonita, educada, legal, peituda, é todo sonho de qualquer homem, caramba. Como não vai gostar dela? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Muito engraçada a carinha dela nesse momento, que ela tá meio que cagando pra isso, ficando até meio constrangida. Logo, logo já vai ficar bem claro por quê. Só que ao mesmo tempo que ele meio que dedura que gosta dela, ele fala que não tem muita vontade de chamar ela pra nada do tipo. Ele só gosta de ir lá conversar com ela, porque aquilo ali alegra o dia dele um pouco. Ver ela na rotina de trabalho dela tão feliz e tão calma, deixa ele um pouquinho mais feliz, sabe? Dá aquela satisfação boa pra ele. Então ele acaba não tendo nenhuma outra intenção com ela, mesmo que ele tenha uma quedinha assim. E é a única coisa, talvez, que faça ele feliz hoje em dia, pra você ver como isso é pesado até. Ela acaba refletindo um pouco sobre o que ele diz e fala apenas pra ele usar muito bem essa motivação que ela dá pra ele. Use muito isso pra você sentir um pouco mais feliz e pro seu dia ser um pouco melhor. E ele acaba até escutando isso de uma forma bem positiva e que ele talvez deveria dar uma chance a tentar conversar mais com essa garota. Depois que acaba o intervalo da garota, ele vai lá falar com ela. E mesmo que ele tava meio descrente, porque pra ele é uma pirralha enchendo o saco dele, ele tenta conversar um pouquinho mais com a Yamada. Inclusive a Yamada já até sabia o nome dele, o cartão dele de membro da loja. Simplesmente assim, ela já descobre e ela conversa com ele um pouco. E fala que a amiga dela do outro turno, a Tayama, acabou falando pra ela que, pô, você é meu fã, né? Ou algo do tipo. Eu vejo muito ela comentando sobre você, que você gosta de conversar comigo.
Se fodeu. Ele só fica mega corado com tudo isso, porque a outra garota expôs ele pra caramba. E ele apenas confirma que sim, acha ela da hora e vai embora. Enquanto ela vai toda bonitinha, o maluco vai mais depressivo do que nunca. E ele acaba colocando a Tayama na lista negra dele, que ele vai dar um jeito nessa criatura que fica enchendo o saco dele toda vez que ele vai fumar agora. Ela não desgruda dele. Só que o capítulo dá um foco na orelha da Yamada. E esse brinco aqui me parece tão familiar, e esses piercings também. Que será, né? O quê? E ele também acaba pensando uma coisa que a Tayama falou pra ele mais cedo. Ela falou que ele tá liberado pra sempre ir lá fumar com ela no mesmo horário do expediente. Tá totalmente liberado, que eu vou escutar um pouquinho dos seus problemas. E ele vai lá meio puto, só que ao mesmo tempo fala, como é que ela sabe que meu nome é Sasaki? Talvez eu esteja louco. Sim, esse é o primeiro capítulo, que é engraçadinho até. Os capítulos no geral são bem curtos, mas o charme desse mangá tem diversos fatores. O primeiro fator é que ele não sabe que essas duas são a mesma pessoa. Ela é mais comportada no trabalho dela, até para atender os clientes, para tentar ser a melhor funcionária possível. Mas no normal dela, é a versão gótica da Makima mesmo. Essa é o normal. Sai da frente, escreveu no leão, pau comigo! A gente tá vendo o mangá do romance do Higuruma com a Makima, coisa mais aleatória que eu tô falando do dia. Mas uma das coisas mais interessantes também é como ele trabalha esse romance. O romance é daqueles que é bem progressivo, não espere que vai avançar, caraca, no capítulo 10 estão namorando. Não é assim, mas ele avança bastante também. Ele tem poucos capítulos até. 30 capítulos e já vendeu pra caramba com apenas 4 volumes. E eu até entendo porque ele tá se popularizando. Isso foi até uma coisa bem corajosa do autor. Porque japonês gosta muito do clichê de comédia romântica colegial ou de colégio no geral. Você vê que eles metem colégio em tudo. Os caras podem ter 50 anos. Eles vão ter cara de moleque de 17 anos e vão estar no colégio. Você nota isso até uns animes mais adultos, que eles colocam esses traços. Simplesmente porque o japonês gosta de relembrar essa fase da adolescência, que é considerada a melhor da vida deles. Porque a vida adulta é uma merda, né? Vamos ser sinceros. E esse mangá mostra todas as dificuldades do Sasaki. Ele até parece meio burro às vezes, mas quando você vai pensar que ele sai estressado, totalmente exausto do trabalho dele, faz sentido ele ser meio lerdo nos momentos. É genuinamente cansaço. E quando você vê um pouco da vida dele no trabalho, você entende um pouco disso. E ele acaba desabafando muito com a Yamada barra Tayama, que ele não sabe que são a mesma pessoa. E ela até dá umas dicas pra ele tentar sair com a Yamada, que é ela mesma. A mina tá dando dica pra ele pegar ela. Parabéns, parabéns. O que começa no início com uma pegadinha, porque ela realmente fala que não liga muito, coroa do caramba. Mas depois ela realmente vai começando a gamar com ele, principalmente porque eles são muito abertos em questão do sentimento deles. E ele acaba também dando umas dicas pra ela, porque ele é mais velho que ela e entende também sobre trabalho. Ele não é o único que passa sobre os problemas do trabalhador médio japonês. No Japão existe uma pressão social muito forte, principalmente em relação ao trabalho, que se você se dedica a ele, você tem que ficar apenas com ele o resto da sua vida. Demitir é pro fraco, aquele que daqui a pouco vai acabar cometendo seppuku. E eu sei que parece exagerado o que eu falei agora, mas não, é realmente pensamento japonês. Se você desistir por causa de um trabalho abusivo que te leva até o limite, você é errado, lembre-se disso. E nunca a empresa que trabalha e explora o funcionário até o talo. Inclusive bem pior do que até aqui mesmo no Brasil, pra você ter uma ideia. Bem pior mesmo. Você vê isso em várias profissões, não só de escritório. Vai ver os problemas que os mangakas, animadores e outros tipos de profissional lá no Japão sofrem. Esse mangá acaba conversando com esse tipo de pessoa. Isso é muito interessante. Inclusive por isso que eu falei que foi uma jogada meio arriscada e corajosa do autor. Porque é muito mais fácil você fazer a comédia romântica escolar e isso aí acabar engrenando. Porque os adultos gostam e os jovens também gostam. A maior parte do público gosta. Você lembrar muitas vezes do estado da vida atual da pessoa pode acabar espantando uma galera. E é isso que esse mangá conversa. Que acaba melhorando a relação deles. Não só romanticamente, mas no geral. A relação deles um com o outro, com a vida pessoal deles. Porque vamos ser sinceros, ninguém se resume a trabalho. A vida pessoal é muito importante. E a Amada mesmo também acaba se ferrando muitas vezes pelo trabalho. Por causa de cliente reclamando do atendimento dela. E às vezes é por um motivo muito bobo. E tudo bem, isso acontece, eu mesmo trabalho em caixa. E eu posso te dizer, tem hora que vem uns clientes muito legal, gente fina. E vem uns que dá vontade de dar uma bicuda. E assim é a vida mesmo, não tem muito o que fazer. Se você tiver alguém para desabafar e conversar sobre esses problemas, isso vai melhorar muito. Esse mangá todo é um grande desabafo de dois fumantes fumando bequinho e conversando. Claro que a história não se passa só aí, eles acabam se aproximando mais com o tempo. O romance em si já é muito legal, mas uma das coisas mais interessantes são os diálogos mesmo. Além de serem divertidos, terem momentos bem engraçados,
eles sempre estão contando uma história diferente. Como eu já falei várias vezes nesse vídeo, vou repetir, é um desabafo de trabalhador honesto que sabe que às vezes é cansativa essa vida, mas tem mais coisa pra você ser feliz. Não é só uma coisa que pode tornar o seu dia feliz no final das contas. E às vezes você só entende essa coisa que te faz feliz quando você conversa sobre isso com outra pessoa. Isso é uma das coisas mais interessantes desse mangá. E ele tá fazendo um sucesso bem considerável lá no Japão. O que eu falei, é uma coisa que eu não esperava, pô, é um mangá com personagens adultos, em situações mais adultas, falando de coisas que geralmente quem vai se identificar mais são adultos. Tinha isso aqui não ter ido tão bem, era bem grande. É mais por ser de uma revista mais focada pro público jovem. Mas não, parece que todo mundo consegue entender um pouquinho esse lado e se divertir com essa história, que é muito boa. O autor também posta umas artes bem legais lá no Twitter. E no geral eu recomendo demais você ler esse mangá, principalmente se você trabalha. Você vai ler esse mangá e vai terminar com um sorrisão. Ele é bem agradável e ao mesmo tempo te faz refletir um pouquinho. Então vai dar uma conferida. Eu estou agradecendo pelos membros do canal, eles estão ajudando demais. Por favor, se torne membro se puder, que isso vai me ajudar com o meu conteúdo. Vai ganhar vídeo antecipadamente e também vídeos exclusivos, tudo bem? Se não puder, só deixa o like aí, se inscreve e compartilha, que já vai me ajudar muito. Esse vídeo é o primeiro que eu tô gravando tecnicamente, oficialmente, em 2024. Então feliz ano novo pra vocês. E vai procurar a sua fumante pra conversar um pouquinho. Talvez você esteja precisando pra passar aquele estresse do cotidiano maçante que a gente tem. É mentira!